Você projeta tudo que você sente. Eu peguei um tempinho para poder fazer um vídeo sobre isso, porque a gente está um pouco confuso, porque a gente não está colocando as pessoas que a gente conhece no mesmo parâmetro que a gente quer evoluir. A gente precisa entender que as forças que se materializam na nossa frente, elas são produtos gerados genuinamente pelo nosso inconsciente. Então, tudo que você projeta é o que você sente, não é o que você acha bonito, não é o que você gostaria para você, é naturalmente o que você sente. Então, quando você não se sente capaz de fazer alguma coisa, você vai provocar acontecimentos para reafirmar essa sua incapacidade. E a gente tem que entender que a gente veio com muitas dessas memórias. A gente não produziu, a gente já veio com um pacote muito grande de memórias do nosso clã. O que o nosso pai se sentiu sem capacidade, a nossa mãe, o nosso avô. Então a gente vem com esse pacote de registro de memórias celulares e a gente tem que lidar com isso. Quando aparece um bloqueio seu, você tem que trazer ele à consciência. Você tem que entender da onde ele se origina, por que ele está te provocando isso e qual seria a melhor forma de sanar essa situação, ao invés de reprimir. O que muita gente faz é reprimir, né? Então, você não sana, ele continua agindo no seu sistema. Então, você tem que trazer ele à realidade, olhar ele de frente, ver onde foi o acerto, aonde foi o erro, olhar, analisar e se perdoar. Se perdoar, quando eu falo se perdoar, que pode ser uma coisa que nem você gerou, foi o seu pai, o seu avô, a sua mãe que gerou alguma dificuldade, é no lance de aceitar e não julgar. Ai, meu pai fez isso e aquilo outro, por isso que eu sou assim. Então, quando você julga, você imprime, já dizia Jung. Então, quando você imprime do lado de fora aquela resma familiar carregada de parente aparente, você produz. E você produzindo, você afeta os seus descendentes. Então, a partir do momento que você entende que tudo que você sente, você imprime, você vai passar a prestar mais atenção em tudo que você está imprimindo. Para você entender, conseguir sair um pouco da névoa, da cegueira do ego e conseguir identificar o que de fato você não precisa mais levar para a sua vida. Então você projeta exatamente o que você sente. E você sente de forma que você acha que é o externo, que você acha que é culpa de alguém, que você acha que é culpa daquele outro. Não é culpa de ninguém. É o seu sistema que ainda tem essa informação, ainda tem essa memória. E essa memória vai aparecer, ela vai surgir no momento em que você tiver condições de sanar ela, identificar, porque enquanto você não tem essas condições, ela não aparece para você. Por isso que às vezes você passa a vida inteira sem sentir determinado bloqueio, aí você sente quando você tem 40 anos. Porque quando você tinha 40 anos, era possível você ter entendimento para aquele bloqueio emergido inconsciente e você conseguir lidar com ele, porque tem muita coisa que a gente ainda não tem maturidade. Então é importante você entender que o que você projeta é o que você sente. Quando você projeta pessoas de difícil convivência, você tem dentro de você conflitos internos. Então esses conflitos internos, eles são projetados do lado de fora. E é a partir daí que você vai entender o que está acontecendo aqui dentro. Então você vai encontrar figuras que você vai ter conflito para representar esse conflito interno. Porque o outro, afinal de contas, não existe. Quem existe é só a gente e as nossas projeções. A gente não consegue ver nada além disso. Então, a partir desse momento que você entende que os seus bloqueios projetam para o lado de fora, e é a oportunidade singular de você conseguir enxergar o que estava dentro e que a gente não tem condições de enxergar.
porque a gente não tem capacidade o suficiente de fazer um autoconhecimento sem relacionamento. O autoconhecimento, ele necessariamente precisa do autoconhecimento, do relacionamento, porque é a partir de como a gente se relaciona com o outro que a gente entende como a gente está se relacionando com a gente mesmo. Então, é ter uma autoconsciência de si mesmo através do que o outro vai ensinar a gente, do que o que a gente projeta nos ensina. A gente tem que estar atento, porque a nossa projeção está sempre ensinando alguma coisa, e quando a gente realmente entende esse aprendizado, ele não se repete, ele não continua, ele se encerra e você fica pronto para coisas melhores, desafios mais inteligentes, porque os menores a gente já vai eliminando, né? Então é importante você saber e identificar aquele problema que está emergindo naquela hora, porque você está pronta para poder olhar para aquilo de frente, você está madura para entender que aquele bloqueio é sobre isso, sobre aquilo outro, você tem condições de você entender aquele conflito. E ao projetar do lado de fora, você vai ter um chefe, você vai ter uma vizinha difícil, você vai ter uma colega de faculdade difícil, um professor. Você vai espelhar nessas pessoas a relação conflituosa que existe dentro de você com alguma relação com alguma coisa. Entendeu? Ah, mas Paloma, não tem nenhum conflito dentro de mim. Você imagina que você não tem nenhum conflito dentro de você. Porque meia hora de conversa com uma boa terapeuta, a gente acha 3, 4, 5 bloqueios. Coisa rápida, assim, meia horinha de conversa. Então é importante a gente saber que é uma oportunidade da gente resolver eles. Resolvendo eles, as portas se abrem em outras coisas. Coisas que esse bloqueio estava influenciando com certeza. Então, certas situações, certas portas, amizades, meios, relacionamentos vão se abrir a partir do momento que você encerra aquele ciclo de dor, de padrão que você estava mantendo, e às vezes por lealdade aos pais, lealdade ao seu clã, que você pode ter lealdade, mas não precisa seguir nada deles. Você pode ter respeito, honra e condições de entender que eles são a sua base.